paz do Senhor, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Nietzsche Ferreira. Estamos juntos trilhando o terceiro trimestre de 2022 da revista dos adultos, da classe dos adultos, né? Da editora da CPAD, onde tem por título, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então esse é o nosso trimestre. Hoje a gente vai partir para a terceira lição. Essa revista é comentada pelo pastor José Gonçalves, um homem de Deus, né? E hoje a gente vai iniciar a nossa terceira lição, as sutilezas da imoralidade sexual. Essa lição ela é repleta de conhecimento. Eu peço a você que fique até o final desse vídeo, porque tem muitos detalhes para que essa lição seja composta, seja exposta para você, tá bom? Então, antes da gente iniciar, né, recado importante, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se, tá bom? Aperta no botão embaixo aí, inscreva-se, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o teu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais vidas, tá bom? E comenta aí para a gente debater mesmo o assunto da lição, ou comenta um glória a Deus, aleluia aí, deixa teu comentário, tá bom? E compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, tá certo? Na descrição também e no primeiro comentário, eu vou deixar dois links exclusivos para você que é nosso aluno, tá? Um link do grupo do WhatsApp e o link do grupo do Telegram, onde ali eu sempre posto as lições para que você fique sempre atento nas lições que a gente está compartilhando aqui, tá bom? Ninguém fala lá, só eu e minha equipe, a gente tá ali para lhe passar todas as lições aí possível através desse grupo, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos deixar de história e vamos partir para nossa mensagem, para nosso ensinamento de hoje, as sutilezas de Satanás que antecede, né, a volta de Cristo nesses dias agora. Então a gente vai para a terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual. Pois bem, estou aqui com o meu cafezinho e a revista aqui do lado, e a gente vai partir agora para a lição de número 3, né? Deixa eu colocar aqui para vocês ver também e acompanhar, tá? Então, a revista é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, né? E agora a gente vai partir para a lição de número 3. A gente vai abordar 3 pontos específicos, né? A sutileza da imoralidade sexual. Primeiro ponto, a revolução sexual. Isso aqui eu vou precisar entrar no contexto histórico, que veio desde 1960, para você entender o porquê que existiu, né, essa revolução sexual e o porquê que isso tanto atinge, impacta a Igreja de Cristo hoje. Amém? As principais distorções da sexualidade sadia e o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Então esses são os 3 pontos específicos, né, que a gente vai trilhar hoje aqui, vamos conversar, tá bom? Lição número 3, a sutileza da imoralidade sexual, terceiro trimestre de 2022, EBD dos adultos. Textual se encontra em 1 Coríntios 6,18, que diz assim: fugir da prostituição. É um recado, né? É um alerta. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, Paulo ele vem alertando a igreja, né? Através dessa carta, dizendo: ó, foge da prostituição. Foge da prostituição, porque isso não vai levar para o céu. Você continuando na prostituição, beleza, você não vai entrar no céu. Então foge para que todos entrem no reino dos céus, né? Verdade prática, as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Você que é professor de escola bíblica e você que é nosso aluno, né? Eu particularmente, eu preciso ter muito cuidado, ser muito sutil no que posso falar, porque essa lição ela aborda muitos pontos específicos, né? E por má interpretação do povo, por ter ouvido sujo, o povo tem ouvido sujo,
Então a gente precisa ter cuidado no que falar para depois não polimerizar, né? Então, você que é professor de escola bíblica, cuidado com as palavras que você vai citar referente a essa lição de hoje, né? Mas para dar início a tudo, né? A importância do título, eu quero dizer que essa lição ela é mera conhecimento. Então, quando a verdade prática diz assim, as escrituras condenam a forma da prática, que a gente está para combater a prática e não a pessoa. Nós conhecemos muito bem os versículos bíblicos que falam que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então cuidado no que falar, para que não generalize a abordagem. Eu aqui já estou aqui sendo guiado pelo esboço, né, para que eu também não venha falhar com isso, né, e venha passar o genuíno ensinamento dessa mensagem de hoje. Então, assim, você que é nosso ouvinte, né, você que nos assiste, professor de escola bíblica ou é aluno de escola bíblica, entenda uma coisa, que estamos aqui para uma tarefa crucial, importante, de combater o pecado. Então, como é que a gente combate o pecado? Mostrando a verdade. E não é para combater a pessoa. Então, Paulo cita que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Sim, principados e potestades, ou seja, ações espirituais. Então, o pecado ela é uma ação gerada por Satanás para o homem, espiritualmente falando. Então, com isso, a gente vai pregar a verdade para combater essas ações, essa sutileza de Satanás. Tá certo? Então, para não gerar escândalo, entenda uma coisa, que essa mensagem, que esse ensinamento, ela é a título de conhecimento, pondo em prática, mais uma vez, que precisamos, melhor falando, estar preparado para combater as ações pecaminosas e não pessoas. Amém? Só para ficar bem claro aqui, para dar início a essa lição de hoje. A palavra-chave hoje é imoralidade, né? E a gente já vê que é um fator, né, que veio repercutindo muito esse tema imoralidade. Vamos partir então para a nossa leitura bíblica em classe. Ela é muito extensa, mas se encontra em 1 Coríntios 5, do 15 ao 20 e Romanos 1, do 26 a 28. Eu vou fazer um resumo aqui para a gente já partir para a nossa lição. Em 1 Coríntios 6, do 15 ao 20, Paulo vem falando sobre fugir da prostituição, né? Versículo 18, aí como está exposto para você, ele diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, né? Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a prostituição, ela mancha o corpo. Glória a Deus. A prostituição, ela mancha o corpo, né? Ele vem falando sobre a carne. E aí no versículo 20 ele finaliza dizendo assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o corpo e o espírito, ele é pertencente a Deus. Então de ambas as formas devemos glorificar, exaltar ao Senhor. Amém? Então é isso que Paulo ele cita em 1 Coríntios, né, do 16 ao 20. Ele vem falando sobre a importância de o corpo e o espírito adorar, exaltar, glorificar a Deus. Então, sendo dessa forma, é uma ferramenta muito importante para que a gente não venha viver um ato pecaminoso. Amém? A partir de Romanos capítulo 1, Paulo ele abre a sua carta aos Romanos falando sobre algumas situações e, por fim, ele vem citando sobre não deitar, né, com o varão, ou seja, varão com varão, da forma de deitar com a mulher. E aí ele diz que isso essa prática de deitar homem com mulher, ela é condenada perante Deus. Então Deus ele não aceita essa prática
né? A prática. Pois bem, a gente crê muito na restauração, na restituição, né? No perdão, certo? Mas precisamos ter isso à tona, né? Precisamos ter isso à nossa vista, de que Deus ele não aceita a prática pecaminosa. Até então, ao longo da Bíblia, a gente vê que os conceitos referidos para ir ao céu é tudo referente à prática, né? A prática da oração, a prática do jejum, a prática da leitura da palavra, a prática da comunhão com o irmão, a prática de ajudar o próximo, enfim, que não é obras, né? É a fé aplicada em obras, certo? Então, e fé é uma prática. Fé é uma prática. Então precisamos ter isso em mente. E Cristo e Deus, ele abomina essa prática pecaminosa, né? Vamos introduzir aqui na nossa lição, tá certo? Se você já está sendo abençoado por Deus, deixa teu joinha aí, tá bom? Não deixa de se inscrever e deixa teu joinha para que o YouTube recomende isso para mais vidas. Introdução. Nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosa e até mesmo criminosas passarem a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então aqui a gente já dá introdução a respeito do que a Revolução Sexual em 1960, ela já levantou uma bandeira que veio contra a normalidade, né? Antigamente, vamos relatar assim, antes de 1960, era um ato pecaminoso quem traía, quem era adúltero, era vergonhoso para aquele que tinha relação sexual antes do casamento, né? E por N motivos, né? Então, e aí a revolução sexual, que a gente já vai citar mais profundo sobre isso, a revolução sexual, ela veio trazendo brechas, ela veio trazendo oportunidades, ela veio trazendo uma terceira opção, que a terceira opção é faz e tu vai ver que não vai acontecer nada. E aí fez, beleza. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Teve doença? Não. Teve coisa ruim? Não. Então pronto, não é pecado. Então a revolução sexual, ela veio trazendo essa maquiagem sobre a normalidade. Eu vou citar essa palavra normalidade para você conseguir diferenciar um pouco mais fácil, tá? Então a normalidade era que o ato do adultério era crime. Até então, a gente vê que levam a Jesus uma mulher que foi pega em ato de adultério, mas ninguém sabe se realmente aconteceu, porque a Bíblia não cita que ela estava lá mesmo no ato de adultério. Somente os escribas e fariseus traz a Cristo dizendo que ela foi pega em ato de adultério. Então, e aí traz para a praça pública para quê? Para apedrejar. Então era esse mover que acontecia, né? Isso eu estou dizendo só à luz da Bíblia, né? Posteriormente, veio a revolução sexual, que veio trazendo um terceiro termo, uma terceira opção, uma forma diferente de citar. Veio com o liberalismo mais forte, veio com o sensacionalismo mais forte, né? E a gente vai ver aqui a partir do tópico 1. Amém? Tópico 1, a revolução sexual. Primeiro ponto aí, primeiro subtópico, né? Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante os séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia,
ou inferidos a partir dela. Então, olha a referência que o povo tinha. Era relatos que era extraído pela Bíblia, né, ou a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por este modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, ou seja, um de cada sexo, né? E monogâmicas, né? Que, ou seja, um só casal, né? Apenas entre duas pessoas. Não sendo considerados normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então, a partir de 1960, a Revolução levanta uma bandeira, né? A Revolução Sexual levanta uma bandeira da liberdade sexual humana, desafiando a moral tradicional. Ou seja, o que era exposto para a humanidade dizendo que era pecado, a revolução sexual veio dizendo que não. Existe um meio termo aí, né? Aí eu citei aqui que eu vou ler para vocês aqui, ó. Veio com força nos anos 60, embora este não tenha sido seu início, durou até aproximadamente a década de 70. A principal ruptura foi com as relações heterossexuais e monogâmicas, apenas entre duas pessoas. Então, as ações da revolução sexual foi aplicada, foi citada, veio atacando o fator do heterossexual, da relação heterossexual, né, e da relação monogâmicas. Né? E aí veio as principais características da revolução sexual. Aqui eu vou só pincelar, mas tem muita coisa. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, existe um site que é Brasil Paralelo, né? Que aí vem falando sobre o artigo da revolução sexual, onde eu peguei alguns suplementos aqui. Então, as principais características da revolução sexual são reformas dos costumes sexuais, fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, aborto, né, dando a ênfase do aborto, propaganda do puro amor, propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, pedofilia, incesto, menage e zoofilia. Então, para você ver as características que veio trazendo à tona, né, a revolução sexual. Eles veio para bater de frente e aí veio para quebrar a constituição de Deus, que veio do coração de Deus, que é a família. Tudo isso veio para interromper o processo ou quebrar o processo que Deus planejou para o meio familiar. Deus planejou com que a família cresça entre homem e mulher, multiplique, né, seja frutífero e multiplique, como diz lá em Gênesis capítulo 1. Então, esse é o papel ilustrado por Deus impondo na família. E aí a revolução sexual veio dizer que não precisa ter costume sexual, veio reformular isso, né? Veio dizer que existe um fim para o casamento, e aí veio a prática do divórcio, veio a legalização do divórcio à luz da lei, né? A gente cristão, que conhecedor da palavra, identifica vários versículos bíblicos que Deus odeia o divórcio. O divórcio aqui ele está falando sobre separação com ele e separação aqui conjugal também. Então a reforma sexual ela veio trazendo à tona tudo isso. Ela veio trazendo também conceitos vinculados o fim da família tradicional, né? Aí já veio a facilitação do divórcio, que é um dos temas aqui citados. Veio sobre a aceitação do adultério, que hoje não é mais crime. Por isso que existem vários escândalos no meio evangélico que não era para existir sobre o ato de adultério e o povo faz como se não tivesse feito nada, como se tivesse acontecido nada.
cumpre o tempo de disciplina com o nariz empinado. E como se não fosse nada. Só que perante Deus, no reino, não entra os adúlteros. A Bíblia cita isso. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então, para você ver que a revolução sexual, ela veio à luz, né, de derrubar o conceito de Deus. E aí você vê, né, acarretou várias outras situações que eu não vou citar aqui para não ficar muito longo. Mas aí a gente vê que veio para desmoralizar o heterossexualismo e a monogamia. Veio para descaracterizar isso, veio para tirar a verdadeira identidade disso, que é o que Deus proveu, né, para a humanidade. Né? Eu vou citar aqui na frente, no segundo subtópico, sobre as concubinas, que no Antigo Testamento, né, os reis compravam escravas e faziam ela de concubina. A gente vê Abraão deitando com Agar, justamente por isso, né, dentro desse fator. Mas quando veio o Novo Testamento, Cristo, ele veio dizendo que o casamento ele é só monogâmico e pronto. Então, a revolução sexual, a partir dos anos 60, né? Os anos 60 ele dá início, mas não vem tão forte, mas os anos 70, 80 vem com força total, né? Eu gostei de um comentário que um padre fez no YouTube. Se você quiser procurar aí, é bem fácil de encontrar, você bota assim só revolução sexual. Tem um padre que ele... 7 minutinhos. O vídeo é bem antigo. Um padre ele fala sobre a revolução sexual, né, e comparei com realmente o texto aplicado da revolução sexual e vi que o que ele falou era mais simples de entender, porém completo. Era a verdade que ele estava falando. Então, se você quiser ver, só pesquisa assim, revolução sexual, já vai aparecer de primeira já. É um padre falando em 7 minutos. E ele vem dizendo que é o seguinte... Eu vou extrair aqui uma fala dele para a gente finalizar isso aqui. A revolução sexual ela veio para quebrar a verdadeira identidade da família cristã, da família que Deus projetou no seu coração. A revolução sexual ela veio para dar muito mais ênfase, né, ao aborto, ao não querer gerar filhos, porque aí veio, né, a pílula do dia seguinte, veio os anticoncepcionais, que dava a opção para a família não querer gerar filho, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem essas pílulas, né? Pílula do dia seguinte, que toma e não engravida, é como se fosse uma bomba hormonal, né? E o remédio de anticoncepcional, que aí previne o casal de gerar filhos, né? Tudo bem que hoje a gente vive num momento que tudo é mais difícil. E aí a geração ela vem diminuindo pelo fator do momento que vivemos, né? Das ações que é promovida sobre nossas vidas, que não nos dá, né? Por exemplo, como Jacó, que teve diversos filhos, né? Então, por esses motivos, certo? Mas aí, o sexo à luz da Bíblia, no modelo heterossexual e monogâmico, que é o que Deus cita perante o povo, a gente pega alguns textos bíblicos dizendo em 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, saia de fora, caia fora da imoralidade sexual. Quem pratica a imoralidade sexual não é reconhecido por Deus. Outro texto bíblico aqui, Gênesis 1:22, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem na terra, né? Seja frutífero, multiplique. E esse sexo ele é permitido perante o casamento. Então, depois casamento, o sexo ele é abençoado por Deus. Aquele que pratica antes do casamento, a gente vai entender que é fornicação, que é prostituição, aquele que comete fora do casamento, né? Tem o casamento e
se relaciona com outra mulher. É adultério, prostituição. E a gente vai ver aqui, à luz dessa lição hoje, que a revolução sexual ela dá brecha para que isso aconteça e que isso vem provocando e que isso veio entrando na igreja hoje em si, vamos dizer assim, fator quatro paredes, a igreja hoje em si, e tem pessoas meu pastor sempre cita isso, tem missionárias que precisa ser conivente a pastores adúlteros para que não venha manchar a sua fama, porque tem vários recursos envolvidos, né? Infelizmente isso acontece no meio da igreja, que não é para acontecer, e isso é uma sutileza de Satanás. Ele vem aplicando isso no meio da igreja, dos pastores, dos líderes evangélicos que vivem a obra, que praticam a obra, mas Satanás ele vem tentando destruir o conceito igreja com várias ações. Com essas sutilezas vem provocando revoltas perante a igreja em si, falando pessoas, ao ponto de pessoas cair no adultério, pessoas cair na prostituição, pessoas ser ladrões, pessoas ser presos por se envolver por isso e por aquilo dentro da igreja. Irmão, a gente precisa estar preparado para combater as sutilezas de Satanás. Eu abri essa revista citando isso. Precisamos estar preparados para combater as sutilezas de Satanás. Uma igreja preparada é uma igreja que ora e vive a palavra do Senhor. Então, se a sua igreja ela prega a verdade, não despreze, ou seja, agarre mais ainda a sua igreja, porque está ficando escasso igreja que prega a verdade. E se você tem uma igreja que prega a verdade, glória a Deus por isso. Amém? Eu tenho mais outro versículo aqui, como diz em Hebreus 13, falando sobre o sexo no casamento. Ele é abençoado por Deus. Em Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos no leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Em 1 Coríntios 6:18 diz assim: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os cometem, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Isso entrando ali já no que a gente citou na leitura bíblica em classe. Então, o sexo ele é abençoado por Deus, porém, precisamos estar dentro do conceito bíblico. Para quê? Como? De que forma? O sexo antes do casamento ele é fornicação, prostituição. Depois do casamento, aquele que se guarda, aquele que se protege, aquele que se previne até o casamento, chegou o casamento, vai para a lua de mel e ali começa a prática do sexo dentro do casal. Ali sim, Deus começa a abençoar, porque aquele que pratica o sexo antes vem consequências. Eu não trouxe aqui porque ia ficar muito extenso, já estou muito extenso, a gente já está em 29 minutos de lição, mas para você entender que as consequências daquele que comete as coisas da carne é consequências terríveis, é um relacionamento que traz frieza amorosa, é um relacionamento que vive em pé de guerra, é um relacionamento que não gera, que não tem característica cristã. Perceba disso. Quem pratica essas relações antes do casamento tem essas consequências, frieza espiritual, o casamento não consegue ir para frente, o casamento não consegue gerar nada, o casamento não cresce, é um pé de guerra, é umas ações que veio para destruir, para tirar a alegria do cristão. Então, fuja, um alerta para você que é nosso aluno, fuja dessas ações pecaminosas. Você que é professor de escola bíblica, dá uma ênfase sobre isso, amém? Então, vamos aqui para o segundo subtópico, né? A quebra de um tabu. Vamos ler aqui. A partir dos anos 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos que contestam principalmente a moral cristã ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV. A contracultura chega com muito mais forças
e de forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar forças nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica. A relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita, sentido a pressão social e cultural. Muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade, ou seja, a prática, passa a ser vista com mais naturalidade. Então, a partir de 1960, começa essa estrutura vindo no meio da sociedade, A revolução sexual, ela traz esses conceitos à tona em dizer que existe um terceiro termo. É essa tese que eu quero afirmar aqui. Com isso, deixa eu abrir a câmera aqui. Com isso, a partir de 1980, como o comentarista pastor José Gonçalves cita, a partir de 1980, o mundo pornográfico começa a vir com muita força. As revistas pornográficas, os vídeos pornográficos, os filmes pornográficos, A TV, ela começa a dar uma abrangência, Começa a aceitar com cautela, mas começa a aceitar o fator pornográfico, a dança pornográfica sendo exposta através da TV. Eu anotei algumas características aqui que eu peguei também através do site Brasil Paralelo, na tese firmada em Revolução Sexual. Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, no 1960, haja os grandes gatilhos, que foi a marca fundamentada da pílula do anticoncepcional, para que a mulher tenha, ou o casal tenha aquela opção de que não é para gerar agora, não quero gerar, então você vai tomar a pílula do anticoncepcional para que a gente não tenha filhos. E aí foi conduzida, nos Estados Unidos em 1960 e um ano depois foi para a Alemanha. E aí, a partir de 1980, como o comentarista citou, cresce, dá um boom da pornografia. Sex shops sendo abertos, como a gente vê hoje, muito mais notório, muito mais exposto os sex shops aí por aí, Os filmes pornográficos, eu coloquei aqui, as revistas, e por fim, a pornografia infantil, a pornografia zoológica, que é aquele sexo com animais. Então, para você entender aqui como é que o tanto de que a revolução sexual veio trazendo, e Satanás ele vem com essa sutileza aplicando dentro da igreja, fazendo com que as pessoas cometem esse ato pecaminoso. E aí eu gosto sempre de dizer assim, meu pastor ele sempre fala isso, é como se fosse assim uma voz aqui no ouvido dizendo: tu fez sexo com outra pessoa, não foi? Foi. E aí, aconteceu alguma coisa? Teve alguma doença, um câncer, uma mão quebrou, um braço perdeu de movimentar? Não, teve nada, não estou sentindo nada. Tá vendo? Não é pecado. É essa sutileza que Satanás está trazendo para dentro da igreja. Por isso que os escândalos inúmeros vêm acontecendo. Mas vamos focar aqui sobre a revolução sexual, que eu quero que você entenda aqui bastantemente sobre a história, tá? Historicamente. Então, a partir de 1980 veio pulverizando isso, Aí veio o fator do adultério, veio aplaudindo a fornicação, veio aplaudindo a masturbação de jovens e crianças. Então, isso veio aflorando mais ainda essa ideia para as pessoas, e Satanás vem aplicando isso no meio da igreja,
E aí vem as consequências, né? As consequências, eu vou pular aqui um pedaço aqui, mas as consequências através de veio muito uso de drogas, né? Pra gente chegar nas consequências, veio muito uso de drogas, houve glamorização de uso de drogas, morreram muita gente de overdose, isso já na Revolução Sexual, tornaram dependentes, por isso tiveram os ataques psicóticos, deixaram filhos órfãos, pais vivos e filhos mortos, e pais mortos e filhos vivos, para você ver que começa a trazer uma desvalanche, né, acontecendo. O sexo foi desnaturalizado e desviado da sua função natural, das consequências. Aí veio fora do casamento, aí veio o casamento destruído, porque o adultério ele destrói o casamento. Abortos, dizendo que se você pode ter a opção do aborto. Vícios de drogas e masturbação, pornografia e muitos relatos de tentativas de homicídio. Tem muita gente que morre porque engravidou ou porque o homem engravidou uma pessoa e aí ele tira sua vida porque não quer ser pai, porque não quer ser mãe. Para você ver aqui o que é que está acontecendo. E acrescente a isto a desvalorização da mulher. A mulher ela vai se desvalorizando porque ela pode ter um sexo casual, por usar camisinha, por usar pílula do dia seguinte. Ela pode ter um sexo casual, fazer com um aqui, fazer com o outro ali e pronto. E se saciar de sua vontade. Vamos dizer assim. Né? E é isso que traz. Aí veio e depressão agravadas por inúmeros relacionamentos infelizes, sem fidelidade, sem amor verdadeiro. A propagação das doenças sexuais transmissíveis tem sido acelerada também com a maior busca pelo aborto devido à gravidez precoces, devido à aceitação da prática do sexo entre homem e homem, mulher com mulher. Prática, viu? Para depois você não escutar diferente aí e se escandalizar. É prática, eu estou falando sobre prática. Sobre a prática, realmente a Bíblia condena. Mas a pessoa em si, Deus o ama. E cremos na restauração dessa pessoa. Porque Deus, ele é amor. Mas ele é fogo consumidor pela prática, em prol da prática. Então, eu acho que ficou muito claro, para não ficar mais extenso para vocês, mas a revolução sexual, ela traz à tona esses aspectos para descaracterizar, para tirar a verdadeira identidade do sexo promovido pós-casamento, né? O sexo fiel, aquele que vive a fidelidade. E a revolução sexual veio dizendo que a mulher ela tem opções, que o homem ele tem opções. Então, esse contexto e veio essa quebra de paradigma, né? Essa quebra de tabu, esse paradigma para a sexualidade, né? Como é o primeiro tópico, que veio descaracterizando o fator do heterossexual e do monogâmico, né? O sexo abençoado ele é dessa forma depois do casamento. Antes do casamento ele é fornicação, ele é prostituição, né? E veio a quebra do tabu, né? Do fator de que a população ela vivia sendo guiada por alguns conceitos bíblicos falando sobre o adultério, falando sobre o sexo antes do casamento. Esses conceitos bíblicos eram aplicados no meio da humanidade de forma crucial. E Satanás ele veio quebrando essas ações devagarzinho, e ao ponto de hoje ter várias revoluções vinculadas ao fator sexual. Amém? E aí, para a gente concluir agora, porque já passei muito da hora, mas que a gente já está só no primeiro ponto, né? Mas para a gente concluir agora, a revolução sexual ela veio para destruir a verdadeira identidade que Cristo promoveu em prol da família. Ela veio trazendo conflitos familiares, ela veio trazendo destruição familiar, para você ver. E hoje no meio da igreja acontece muito isso.
Tá bom? Então, se você está sendo abençoado, se você gostou desse contexto histórico, digite um amém aí, digite um amém, deixa teu joinha, tá bom? Para que o YouTube recomende esse vídeo para mais vidas. Vamos seguir aqui para nossa lição. Agora vai ser mais rápido. Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia e etc., possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. A verdade porneia classifica as palavras prostituição e a fornicação como sinônimos. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, a gente já dá essa abertura sobre o fator da fornicação, né? E eu anotei algumas bases bíblicas que dá para conceituar isso. Por exemplo, né? Vamos ver aqui, a fornicação é uma riqueza sexual, a fornicação é uma impureza sexual e também é pecado. E vejamos as suas consequências. Em Provérbios 7:26 vai falar sobre a morte física, porque acontecia muito isso. Em 2 Samuel 11:12. Maldição na família, como diz em 2 Samuel capítulo 12, 1 Reis 1. Vem sobre essa consequência da impureza sexual, da fornicação sendo praticada antes do casamento, o sexo antes do casamento, né, que se caracteriza por fornicação. Então, sendo praticado, vem a morte física, vem isso à luz da Bíblia, tá? Maldição na família, né? Vem morte espiritual, como diz em Salmo 51, vem a dependência em Provérbios 5, vem a impureza sexual, vicia e escraviza, o fim é amargo e conduz ao inferno, como diz em Provérbios 5. Desonra e indignidade, como diz em Provérbio também, capítulo 5, versículo do 8 ao 9. Então, olha as consequências que traz para aquele que pratica o fator da fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento, né? Ele é uma pessoa que não vai que vai cair sobre ele uma maldição familiar, uma morte espiritual, um vício que escraviza e que traz o fim amargo, que conduz para o inferno. Então perceba tudo isso, né? E como vencer essa impureza sexual? Esse fator da prática da fornicação. Eu anotei algumas bases bíblicas aqui, acompanhe comigo. A comunhão com Deus e a obediência à sua palavra, como diz em Provérbios capítulo 7, versículo 2 ao 5. Isso nos dá força para vencer a impureza sexual, né? O segundo aqui, o arrependimento, como diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13 ao 14. Isso traz o fator de dar força para conseguir caminhar e vencer essas ações de Satanás, né? Essa sutileza. Fuja da impureza e do caminho da mulher adúltera, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e em Provérbios capítulo 5, do 5 ao 8. Fugindo da impureza, fugindo do caminho da mulher adúltera, ou seja, saindo daquele contexto, né? Porque a investida de Satanás é muito forte contra a vida dos irmãos, contra a vida das irmãs, né? Então, para que isso aconteça, para que você consiga vencer, você precisa ter a comunhão, você precisa estar firme no Senhor, né? Outra coisa aqui, ó, que ajuda a vencer, né? Consagração espiritual do corpo, como diz em 1 Coríntios 6, do 13 ao 20. Outra coisa também, o corpo não é para prostituição, e sim para ser templo do Espírito Santo de Deus, mente renovada, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Né? Outra, já vem um ato mais forte aqui, para vencer a impureza sexual, não cometendo sexo antes do casamento, é casar. O relacionamento é perante Deus, né? E aí em 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, o casamento é o sexo seguro e abençoado por Deus. Quem ama, espera e quer compromisso e família,
né? Então, em 1 Coríntios capítulo 6, vem defendendo o fator do casamento, e que antes do casamento, a relação ela deve ser padronizada no contexto bíblico, espelhada em que a Bíblia diz, referido ao casal. Amém? Então, o casamento ele é um sexo abençoado por Deus, seguro e abençoado. Quem ama, espera. Você que é jovem que está nos assistindo, espere em Deus. Ele vai prover. Sexo antes do casamento é fornicação e você vai estar em pecado perante Deus. Casou com uma pessoa que fornicou, vai ter consequências sobre a família. Amém? Então vamos seguir aqui para o segundo subtópico, que diz sobre o adultério, né? O adultério não é crime, mas é pecado. Vamos ver aqui. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com o Betseba, o profeta Natã, o amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra a prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério em Mateus 5, do 31 ao 32 e 1 Coríntios 6, 9. Então o adultério, irmão, ele é um ato pecaminoso que traz consequências terríveis. E eu vou citar algumas para vocês aqui. Por exemplo, em Êxodo 20, Levítico 14, em Mateus 19, Gálatas 19, fala sobre as consequências terríveis, né? E aqui eu vou citar para você sobre o fator de, no Antigo Testamento, o homem ter a concubina. E aí veio na intenção de que para gerar mais filhos com força total, vamos dizer assim, né? Para gerar mais filhos, para ter uma geração mais ampla. E a gente vê, né, o Abraão tendo uma concubina e tendo mais filhos, né? Jacó, né? Por diversos outros, não vou citar todos aqui, Gideão, né? Teve também suas esposas, sua concubina. Por exemplo, o pai de Samuel, né? O pai de Samuel, que teve Ana e Penina, né? Então, acontecia muito isso através da lei mosaica, né? E aí eu vou citar aqui para você. A lei mosaica não proibia a poligamia, mas a regulamentava. Tal regulamentação tinha por objetivo proteger os direitos e a dignidade das pessoas e dos filhos gerados por elas. Vamos falar dessa forma. Então, a poligamia ela não é mais aceita. Poligamia ela não é mais aceita. Já na época do Novo Testamento, o próprio Jesus apontou para o casamento, né, monogâmico, sendo como o casamento padrão perante Deus. Então, o casamento entre um homem e uma mulher só. Duas pessoas. Monogâmico ela é duas pessoas de sexos opostos, né? Homem e mulher, certo? Esse é o casamento padrão original que Deus gerou em seu coração. Caso contrário, o comportamento seja o contrário disso, né? Ou tenha, por exemplo, aqui em João Pessoa, eu sou de João Pessoa, aqui em João Pessoa tem um cara que já passou aí pelo Instagram por diversas vezes, que casou com mais de 7 mulheres. Casou com mais de 7 mulheres. Então, assim, isso perante Deus, ele é reprovado. Porque o original projeto de Deus para o casamento, ele é monogâmico. Entre um homem e uma mulher. Ponto final. Então, a prática após isso, a prática que vem contra isso, essa prática ela é rejeitada perante Deus. E não a pessoa, tá? Mas a prática sim, ela é rejeitada perante Deus, perante a Bíblia, e precisamos estar pronto, preparado para combater isso à luz da Bíblia. Precisamos estar
firmados na palavra do Senhor para que estejamos prontos para combater isso. Mas, Niedson, isso vai aplicar perseguição mais forte ainda contra a igreja. Mas sim, iremos ser perseguidos pregando a verdade sobre as práticas imorais. Deus, ele rejeita as práticas imorais. Amém? Então vamos agora para o terceiro subtópico, que aqui a gente precisa ter bastante cuidado para falar sobre isso, né? Sobre a homossexualidade, para que a gente não entre num contexto homofóbico, não venhamos ser homofóbico, tá? Pelo contrário, vigia para que você que está aplicando leitura, as lições, vigia, tá? Para não virar contextos homofóbicos, porque eu conheço pessoas dentro de igreja que são homofóbicas e eu venho combatendo isso com a palavra do Senhor, né? Porque essa prática de homofobia, ela é pecado, irmão. Ela é pecado. Cuidado. Estamos aqui, como eu abri a revista, a lição de hoje, estamos aqui para combater as ações, as práticas, através da Bíblia. E não pessoas. Repito o versículo que eu disse. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Sobre as práticas, sobre as ações, sobre a sutileza de Satanás. A gente vai combater isso através da Bíblia. Amém? Terceiro subtópico. Homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há nenhum dado científico confiável. Eu repeti aqui, né? Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade que temos mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Olha o que eu estou dizendo aqui, que foi o que eu abri esse tópico. Não é fruto de preconceito. Estamos aqui para combater essas ações, né? Eu vou só frisar 2 versículos. Por exemplo, na leitura bíblica em classe, à luz da Bíblia, a gente vê que em Romanos 1, 27 e 28, Paulo ele vem dizer que a prática do homem deitar com homem, mulher com mulher, né, isso é pecaminoso perante os olhos de Deus. Então, percebamos isso e damos ênfase a isso, porque é isso que cremos. Tá certo? Mas Paulo, nesse versículo, ele não condena o homem que está praticando isso. Ele condena a prática disso. Né? Então, quando eu vou caracterizar aqui para você entender. Quando a gente condena o homem que pratica essas ações, somos preconceituosos. No contexto de cor de pele, somos racistas. No contexto do homossexualismo, somos homofóbicos. Se a gente caracteriza o homem que está praticando isso, estamos cometendo um pecado, estamos sendo criminosos, porque isso é crime. Mas se a gente combate as ações, combate como, Diácono Niedson? Como é que a gente vai combater sem ferir? É só simples, à luz da Bíblia. Irmão, eu acredito dessa forma. Sabe aquele ditado que a gente não deve debater, não deve discutir religião? Pronto, é isso. Você tem a sua crença
outra pessoa tem outra crença e assim vai. Minha crença é nessa, eu creio na palavra e a palavra diz que a prática ela é rejeitada perante Deus. Em Levítico capítulo 18, versículo 22 diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Para você já ver que no Antigo Testamento já veio combatendo essas práticas. Perceba aqui, ó, com homem não te deitarás. Deitará é a prática. Como se fosse mulher, prática. Isso é abominação. Amém? Então, é importante ressaltar que cremos na restauração para combatermos as práticas pecaminosas, práticas do pecado. E isso é o nosso dever, de combater as práticas pecaminosas. Então, se você já está sendo abençoado por Deus, deixa teu joinha aí, deixa teu like, tá certo? E compartilha com 5 pessoas, para que essas pessoas também venham a ser abençoadas por Deus através desse ensinamento. Vamos partir aqui para o terceiro tópico e encerrar nossa lição de hoje, que ela é um pouco longa, mas aqui já fica mais prático aqui a nossa interpretação. Amém? O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Primeiro subtópico, o sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Por isso que ela é uma necessidade da criação, né? Deus disse para o primeiro casal multiplicar e encher a terra. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Então, só para a gente frisar isso aqui, o sexo que está falando aqui, vinculado à criação, não é o sexo casual. É o sexo permitido perante Deus. O projeto real sobre o casamento, né? O sexo ele só haveria pós-casamento. Então, esse é o projeto real, projeto padrão, projeto X, né? O modelo que é para ser aplicado dentro da igreja. Eu anotei aqui, ó, sobre a seguinte forma: geração de filhos e conceito de Deus aprovado depois do casamento. Amém? Então, por isso que a gente vê famílias destruídas, porque quando a gente puxa o histórico, começa a conversar, começa a identificar o porquê que está sendo destruído e porquê que gera essas coisas, a gente começa a identificar que algumas ações foi que promoveram isso através do pecado. Amém? Segundo subtópico, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender a necessidade de complementação e satisfação. Ou seja, né, o sexo dentro do casamento ele tem uma característica de um satisfazer o outro, um dar prazer para o outro, um satisfazer o outro, né? Então, esse é a necessidade da complementação, né? A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou. Primeiro, o casamento. Mateus 19:5. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, adultério e homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro, né? Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação e ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Tem muita gente hoje que não entende isso aqui e que faz a sua esposa, vou falar aqui só para o homem, que faz a sua esposa como se estivesse num prostíbulo, que força ela a fazer coisas que ela não se agrada. Isso é pecado perante a Bíblia. Você está expondo a sua esposa, fazendo a sua esposa, vou falar aqui só para o homem, fazendo a sua esposa como um de uso qualquer. O sexo abençoado ele é da forma de concordância.
Amém? Então, o que é que serve o sexo dentro do casamento? Para um satisfazer o outro, para criação, para procriação, né, vamos dizer assim, que o comentarista ele cita aqui, logo no início do primeiro subtópico, ele diz que uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. E aqui no segundo subtópico, ele diz que, além da procriação, o sexo deve atender à necessidade com a complementação e a satisfação. Amém? E não deve ser de forma forçada, não deve ser de forma indiferente. Amém? Vamos partir aqui para... Eu anotei aqui, em Provérbios 5, 18 e 19, diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e graciosa, e seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. O Provérbios 5, 18 e 19. Fica aí para sua meditação. Amém? Por fim, terceiro subtópico, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovado o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui é onde eu falo, que estamos para combater a prática, mas a pessoa em si, precisamos abraçá-la, ela. Precisamos apresentar Jesus para ela. Por isso que há uma déficit enorme de que não entra mais um homossexual dentro das igrejas. Não entra porque quando ele vai entrar, a igreja olha diferente, com um olhar de acusação. A igreja não abraça. Então, olha o que o comentarista aqui, pastor José Gonçalves, diz, deixa de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem de Deus e que, portanto, também ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus. E como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia, será sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono. Deixa eu passar aqui para vocês lerem aqui. Ensina e abandona, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Amém? Então, acho que aqui já ficou muito claro, A gente não precisa mais entrar mais a fundo. Eu acho que na introdução já falei muito sobre isso, Quando a gente tocou. Então, a gente já vai aqui para a conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 tipos dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade, Tudo fator de prática. Essas 3 práticas pecaminosas também têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e
plenificados. Amém? Próxima lição, a sutileza da normalização do divórcio. A gente vai abordar 3 pontos específicos. O primeiro é o divórcio no contexto bíblico, a sutileza da normalização do divórcio, o divórcio e a prática pastoral. Amém? E hoje a gente encerra a lição de número 3, que foi de muito conhecimento, de pleno conhecimento sobre nossas vidas. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se. Aqui vai passar o card da playlist da Escola Bíblica do terceiro trimestre. Você que não está acompanhando, faltou a primeira lição, a segunda lição, clica na playlist que você vai ver todas as lições, tá bom? Até a lição número 3. E compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, para que a mensagem de Deus, o ensinamento genuíno, venha chegar para muitas vidas, tá bom? Não deixe de dar o teu like para que o YouTube recomende para mais vidas e que Deus continue te abençoando poderosamente. Até a próxima lição, que a gente vai introduzir na lição número 4, no próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.